Gente ouviu amém? Bom, vamos para o alimento. Mateus 25. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você essa palavra hoje, rapidinho. Mateus capítulo 25. Quando você encontrar, diz amém. Se você puder colocar sobre os seus pés, por gentileza. Mateus capítulo número 25. Quem encontrou diz amém? Quero ler esse texto com você, compartilhar algo que Deus colocou assim no meu coração e depois nós vamos orar juntos essa noite. Diz assim, versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram o quê? Loucas. Tem uma versão que fala que eram imprudentes. Tem alguém que tem essa tradução aí? Imprudentes, nécias. Então vamos lá. E 5 loucas. Verso 3. As loucas, ou as imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o quê? Azeite. Elas tinham as lâmpadas, mas não levaram azeite. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tornando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. À meia-noite ouviu um clamor, dizendo: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vos vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E chegaram também depois as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai, obrigado por esta palavra. Por favor, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Quem diz amém? Pode se sentar, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Irmãos, Jesus, para ensinar acerca do reino dos céus, o reino de Deus, Jesus vai contar essa parábola. Então, entende comigo essa parábola. Jesus está falando sobre 10 virgens. E o texto começa dizendo que as 10 virgens tomaram as suas lâmpadas e elas foram ao encontro do noivo, do esposo. Foram em busca dele. Fala dessas mulheres, dessas 5 virgens que se prepararam e com as suas lamparinas acesas, elas vão procurar aonde está o noivo, aquele o esposo com o qual elas gostariam de se casar. É interessante esse texto, porque Jesus, contando essa parábola, ele vai pegar essas 10 e de repente Jesus divide essas 10 em 2 grupos. E Jesus diz que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As 5 imprudentes tinham lâmpadas, as lamparinas, igual às 5 que eram imprudentes. O que vai diferenciar a prudência de uma das outras é que aquelas que só tinham a lamparina e não levaram a vasilha, Jesus vai dizer que elas eram imprudentes. As outras que eram prudentes, elas tinham a lamparina e elas tinham ainda uma vasilha com azeite. Ou seja, elas estão com as 2 mãos ocupadas, procurando o noivo. Em uma mão, a lamparina que já está acesa. A lamparina está acesa e elas estão levando numa mão. Mas na outra mão, ela tem azeite reserva. Ela tem o quê? Azeite reserva. Agora, as imprudentes
tinham lamparinas, a lamparina delas tem azeite, e a lamparina delas também estava o quê? Acesa. A lamparina delas também está acesa, tanto é que quando elas falam assim, elas pedem para as prudentes, me dá um pouco do teu azeite, porque a nossa lamparina está apagando. Está o quê? Apagando. Se está apagando é porque estava acesa. Então a parábola que Jesus está contando é essa. Então essas 10 vão para algum lugar procurando o noivo. E elas estão com a lamparina acesa, tem azeite nas lamparinas, só que a Bíblia diz que o noivo demorou a aparecer. O noivo o quê? Demorou. E com a demora do noivo em chegar, as 10 dormiram. Tanto as imprudentes como as prudentes, todas dormiram. E a gente entende, lendo o texto, que quando as 10 dormem, as lamparinas continuaram acesas. Por isso que quando elas acordam, às 5, a lamparina das 5 tem só um pouquinho de azeite, está quase acabando. A lamparina das outras prudentes também está quase acabando, mas elas têm azeite para abastecer a lamparina. Então é interessante entender isso, porque todas elas têm a lamparina, todas elas estão à espera do noivo, todas elas estão nessa situação. Só que com a demora da vinda do noivo, diz o texto que a lâmpada, o azeite da lâmpada está diminuindo. E o texto diz que quando é por volta da meia-noite, alguém grita, aí vem o noivo. Aí elas acordam, elas são despertadas, elas estavam dormindo. E quando elas despertam, aí que elas percebem que o azeite delas tem só um pouquinho na lâmpada, e a lamparina das outras tem azeite reserva. A Bíblia de Jesus conta que aquelas que têm pouco azeite, elas pedem azeite para a pessoa errada. Elas pediram azeite para as outras virgens, para as outras que estavam do lado, e as outras disseram, nós não vamos te dar do nosso azeite, porque o azeite não dá para compartilhar. Quem está entendendo? Diga quem está perto de você, diga assim, azeite não tem como compartilhar. Diga, azeite é individual. Então uma virou para a outra e falou assim, me dá um pouco do teu azeite? Não, não tem jeito, não tem como eu te dar. Você tem que ir atrás de quem vende, compra, busca do azeite. Estou terminando de explicar a parábola, presta atenção. Aí as 5 vão buscar azeite, porque as 5 nécias, elas também amam o noivo, elas também querem casar com o noivo, e elas querem entrar para bodas. Elas só têm um problema: com a demora da vinda do noivo, o azeite delas estava onde? No final. Estava o quê? No final. Elas vão buscar. Quando elas voltam, a porta fechou. E elas batem, elas gritam, elas queriam entrar, elas não conseguiram entrar. Porque quando o noivo chegou, as suas lâmpadas estavam apagadas, porque não havia mais, me ajuda, não havia mais azeite. O azeite da pessoa que está ao seu lado mantém a lamparina dele acesa. O que vai manter a sua lamparina acesa é o azeite que estiver na tua vida. Deixa eu aplicar essa parábola e falar para você qual é a mensagem dessa noite para a gente orar. Jesus contou essa parábola. As virgens somos nós, é a igreja, somos nós. Jesus coloca 10 virgens, mas é para trazer esse entendimento da igreja. A igreja como um todo é a noiva de Cristo. Mas ele põe 10 virgens para poder mostrar que dentro da igreja vai ter aqueles que estão com azeite reserva e outros com azeite já acabando. Então as virgens é a igreja. O azeite é o quê? O azeite é o quê? É a unção do Espírito Santo sobre nós. Quem está entendendo? A lâmpada é a nossa vida. As lamparinas é a nossa vida.
O noivo é Jesus. E aquele que diz, aí vem o noivo, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que anuncia a vinda do noivo. Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Então, entendendo isso, que as virgens somos nós, eu sou uma delas, a lamparina é minha vida, o azeite é a unção, o noivo é Jesus, e aquele que grita, aí vem o noivo, é o Espírito Santo. Qual é a mensagem dessa noite? A mensagem dessa noite é simples. Todas as 10 tinham lâmpadas, todas as 10 tinham azeite, todas as 10 queriam encontrar o noivo. Assim somos nós. Todos nós aqui somos essas virgens, aqueles ou a igreja que deseja encontrar com Jesus. É uma verdade na tua vida? Deixa eu ouvir um glória a Deus. Então essa é uma verdade de todos nós. Todos nós temos a lamparina é a nossa vida. Sim ou não? Todos nós temos, Deus nos deu, é a nossa vida. Todos nós temos do azeite. O azeite é a unção do Espírito de Deus na nossa vida. Deixa eu ouvir glória a Deus. Porque essa unção vai manter a nossa lamparina acesa, nossa vida, nosso chamado ministerial, nossa vida com Deus firme, acesa. Deixa eu ouvir glória a Deus aqui essa noite. Qual é o problema então, pastor? O problema é o tempo. Porque todas as 10 começaram, quando saíram para buscar o noivo, todas as 10 têm azeite, as 10 estão com a lamparina acesa, tem fogo nas lamparinas. Mas a Bíblia diz que o noivo demora a vir. E com a demora do noivo, ou seja, com a medida que o tempo passa, o azeite de alguns estava o quê? Chegando ao final. O azeite está pouquinho. Está pouquinho. Se essas 5 virgens pudessem fazer uma oração e fazer um pedido para o noivo, sabe qual era o pedido delas? Elas teriam dito, noivo, vem o quanto antes que a minha lamparina se apague. Se as 5 pudessem fazer uma oração, elas diriam, ou fazer um pedido para o noivo, elas teriam dito, noivo, venha o quanto antes, porque eu não tenho azeite suficiente para virar uma noite, meu azeite é pouco, vem logo noivo, vem o quanto antes, senão o azeite ou o fogo, a lamparina vai o quê? Apagar. Olha isso, irmão. O que isso me ensina? Isso me ensina que às vezes, alguns de nós, já não temos mais aquele fogo do Espírito da nossa vida. Alguns de nós, por causa do tempo que nós estamos caminhando na igreja, por causa dos problemas, dos desafios, das tristezas, das decepções, das frustrações, das angústias, das perseguições na igreja. Talvez você está aqui, mas você já passou tanta luta em outro lugar, ou até aqui mesmo. E as coisas desse mundo, os problemas até mesmo de relacionamento, vão desgastando você ao ponto que hoje, talvez você se encontre como uma daquelas 5 virgens imprudentes. Não é que você não ama o noivo, você ama Jesus. Não é que você não tem a lâmpada, você tem a lâmpada. Não é que você não tem azeite, você até tem azeite, mas o teu azeite está chegando no final. Aí a gente não ora mais como ora antes, porque a gente anda distraído, distraído com o Instagram, distraído com o celular, sim ou não? Distraído com a ocupação da vida, a gente anda tão ocupado, sim ou não, gente? Eu e você já percebeu como é que a gente, cada dia que passa, a gente está mais ocupado? Sim ou não? Sim ou não? Mais atarefado? Você já parou para pensar que quanto mais o tempo passa, mais distração tem no celular? Sim ou não?
A gente passa mais tempo olhando para ele do que tudo. Eu não vim pregar contra o celular. Eu vim dizer uma coisa para você que o Espírito Santo me disse essa semana. O problema é que 5 virgens, porque o noivo demorou, o azeite delas estava terminando, estava acabando. O fogo está enfraquecendo. Só que quando o noivo chega, ele só chega à meia-noite. Quando ele chega à meia-noite, aquelas 5 não tem fogo mais, não tem azeite mais. E o que o Espírito Santo me disse essa semana é que às vezes isso acontece na maioria de nós, na maioria da igreja. A maioria de nós, a maior parte de nós estamos assim, com a distração da vida, ou com os desafios da vida, nós não temos mais aquele fogo do Espírito. A gente está a um passo de desistir do Evangelho, um passo de desistir do ministério, um passo de desistir da igreja, um passo de desistir da fé cristã. Por quê? Porque com o passar do tempo, das lutas e as distrações, o nosso azeite está só o quê? Acabando. O fogo está aquele foguinho fraquinho. Igual quando a pilha da lanterna está acabando. Já viu essa experiência? Sim ou não? Quando a pilha está acabando, o que acontece? A luz vai o quê? Diminuindo. Quando o azeite da lamparina está acabando, o fogo vai enfraquecendo. E se aquelas virgens que tinham pouco azeite, se elas pudessem fazer um pedido, o pedido delas seria: noivo, antecipa, noivo vem, porque eu quero estar contigo, eu não quero ficar fora. Às vezes é a sua realidade, a realidade de muitos de nós. Eu não quero desviar, eu não quero pecar, eu não quero parar de orar, eu não quero parar de ler a Bíblia, eu não quero deixar de ser cristão, mas a gente pudesse, a gente diria: oh, Jesus, me ajuda, porque o meu fogo está acabando, o meu azeite está no finalzinho, eu estou sentindo que eu estou fraco. Talvez essa é a sua realidade. Você sente que não é mais aquele homem, aquela mulher espiritual de antes, que não tem mais aquele fogo na oração, aquele fervor na oração de antes, aquela fé de antes, aquela garra de antes para ler Bíblia, para orar, para dobrar o joelho e passar algum tempo orando, chorando, sentindo a presença do Espírito Santo. Você não desviou, você está na igreja, você, como as 5 virgens, está esperando o noivo, mas tem um negócio: se Jesus não fizer alguma coisa rápido, tua lâmpada vai apagar. Se o Espírito Santo não fizer algo rápido na tua vida, na nossa vida, se demorar mais uma semana, a gente não dura uma semana. Se não acontecer um avivamento do nosso coração, a gente para de ler a Bíblia. E talvez você faça uma análise da tua vida: qual foi o último dia que você leu a Bíblia essa semana? Qual foi o último dia que você dobrou o joelho para orar e orou pelo menos meia hora e chorou na presença de Deus? E aí, se você fizer uma retrospectiva da tua vida, talvez você vai ver o quanto que você e eu estamos tão ocupados, tão distraídos, e a gente está esquecendo de produzir uma coisa que pode fazer toda a diferença na volta de Jesus. A gente tem que produzir azeite. Não é que umas virgens são melhores do que as outras, a questão é que 5 se preocuparam: olha, minha lâmpada está acesa, mas eu produzi mais uma vasilha, quando aqui acabar eu encho, quando aqui acabar eu ponho mais, eu tenho uma reserva. A reserva do azeite na vida do cristão é a vida de oração, de fervor, de busca de Deus. É essa nossa vida com Deus que produz essa unção, o azeite do Espírito Santo. Deixa eu ver um amém? Que te mantém vivo, que te mantém avivado na fé, apesar dos problemas. Você diz assim: não, estou passando uma luta assim, mas eu continuo crendo em Deus, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Mas quando você começa a ficar abatido, vou te falar uma coisa: talvez não é as lutas que aumentaram, é a sua força que diminuiu. Talvez não é porque o diabo está mais forte, talvez é porque você está orando menos.
Talvez a questão não é porque o culto está ruim. A questão é porque talvez nós estamos nos preparando menos para o culto. Então o nosso azeite está assim, ó. Tem uma gotinha no fundo. E o fogo está fraquinho. Se der um sopro, apaga. Sim ou não? Se der um fogo, apaga. Tem fogo que é assim, se ventar, o fogo o quê? Aumenta. Sim ou não? Se ventar, o fogo o quê? Alastra. Tem época na nossa vida que a gente está assim, a gente está com tanta unção, que se vier um vento contrário, uma luta, aí que você fica cheio de Deus mesmo. Sim ou não? Mas tem época na nossa vida que a gente está igual aquela vela de aniversário. Vem uma criança de 3 anos, sopra junto com cuspe. Ou vem alguém, lembra? Faz assim, ó. Sim ou não? E faz o quê? Apaga o fogo. O Espírito de Deus trouxe essa palavra para o meu coração essa semana e eu fiquei preocupado com essa palavra. E eu vim aqui hoje para a gente convidar você para a gente fazer uma coisa. Se isso é uma realidade na tua vida, para a gente hoje orar, clamar ao Deus e dizer: Senhor, não deixa o meu óleo acabar. Não deixa o fogo do teu Espírito apagar na minha vida. Não deixa essa chama apagar dentro do meu coração. Não deixa eu cair no pecado. Não deixa eu ficar distraído com o celular. Não deixa eu ficar distraído com as redes sociais. Não deixa eu ficar distraído com os problemas dessa vida. Não deixa eu ficar distraído porque eu estou ganhando dinheiro, trabalhando demais. Não deixa eu ficar distraído com as coisas dessa terra. Não deixa eu me esfriar. Sabe, eu sei que tem alguns de nós aqui essa noite que está assim, a lâmpada está pegando fogo e tem uma vasilha cheia de azeite. São as 5 prudentes, mas as 5 dessas também querem entrar para o céu. As outras 5 também querem encontrar o noivo. A questão não é pecado, a questão é simplesmente que com o passar do tempo a chama foi se esfriando. Mas aquele que acendeu a chama pela primeira vez, o Espírito de Deus está aqui essa noite, sabe para quê? Para botar fogo dentro do teu coração de novo, para fazer o teu coração arder. Eu me lembro dos discípulos que estão no caminho de Emaús. Eles estão caminhando, eles estão reclamando. Aí Jesus vem e começa a caminhar do lado deles. Eles vão falando: Jesus pergunta: vocês estão falando de quê? Você não está sabendo das notícias? Aquele que nós esperávamos, que era o Messias, o remidor de Israel, morreu. Você não está sabendo? Falavam com Jesus. E eles não perceberam, porque a chama do coração deles estava quase o quê? Apagando. E aí eles estão desistindo, eles estão voltando para Emaús. Fala de alguém que está desistindo. Quando eles chegam na casa, eles convidam Jesus para entrar. Quando Jesus parte o pão, eles veem que é Jesus desaparece. Aí quando eles vão conversar, eles falam assim: olha, bem que eu percebi que no caminho o meu coração começou a queimar, a arder. Quanto tempo tem que o nosso coração não arde na presença de Deus? Quanto tempo tem que o nosso coração não queima na presença dEle? Se isso é uma verdade, é porque o nosso azeite está o quê? Prestes a acabar. E se acabar, a gente desvia. Se acabar, a gente vai para o mundo. Se apagar, a gente para de vir na igreja. Aí você vê um culto, falta 2. Começa assim. Sim ou não? Vem um, falta 2, não liga. Falta da ceia, não faz diferença. Chega em casa, não ora. Entra segunda, terça, quarta, quinta, não ora mais. Mal ora na hora de comer. Mal lê um salmo, uma vez ou outra, ou deixa a Bíblia aberta só. São sinais de esfriamento.
A nossa vida tem que ser uma crescente. Se antes você lia uma página da Bíblia por dia, hoje você deveria estar lendo pelo menos 2. Se antes você lia uma e hoje lê meia, um versículo, cuidado, porque uma hora dessa o Espírito Santo vai gritar: o noivo vem. E se a nossa lâmpada estiver apagada, o que nós vamos fazer? Quem está comigo aqui essa noite? Sabe o que eu mais quero essa noite? Orar junto com você e pedir ao Espírito Santo: encha minha botija de azeite. Porque se encher a botija de azeite, o fogo aumenta. E se o fogo aumentar, ele vai ter mais resistência. Você está comigo aqui essa noite? Talvez você é líder aqui na igreja e já está liderando no automático. Talvez você é ministro de louvor na igreja, mas já está operando no automático. Talvez você é pastor aqui na igreja e está fazendo no automático. É diácono, é visitante, é líder de célula, trabalha na igreja, em alguma coisa aqui da igreja, na estrutura da igreja, mas talvez você está operando no automático. Quando Jesus vier, Ele não quer saber qual era o nosso cargo na igreja, se a gente fazia ou não fazia, porque se a gente faz no automático, talvez você cristão tem tanto tempo que você agora já faz as coisas no automático. E sabe qual é o maior problema, meus irmãos? É que na maioria das vezes dá certo. Mas dar certo não quer dizer que está agradando a Deus. Quem está comigo aqui essa noite? Às vezes se você aprendeu a tocar, e tocar vai dar certo, no automático. Mas eu não estou falando de dar certo, a gente fazer certo, nesse sentido de fazer acontecer no automático, de vir no automático para a igreja, de vestir a roupa do culto, de pegar a Bíblia, a mesma Bíblia, de pegar a oferta, de fazer a oferta no automático, tudo no automático. Isso é um perigo, porque isso é um sinal que a sua chama, o azeite está o quê? Está o quê? Prestes a acabar. E aí não adianta a gente pegar alguém que é cheio, avivado. Tem alguém do lado que é avivado. Eu estou do lado do Isaías. O Isaías é avivado. Não adianta eu estar do lado dele avivado, porque o azeite dele não passa para mim. As 5 imprudentes falaram assim: me dá um azeite. Elas falaram: não pode, não tem jeito. Você tem que ir comprar. Vai atrás de quem tem azeite para vender. Quem tem azeite para nós é o Espírito Santo de Deus. Tem um preço, o preço foi pago, é o sangue de Jesus. Mas precisa ter um preço diário de oração, de busca. Deixa eu ver um crente aqui que pode dizer um glória a Deus comigo essa noite, para você não se esfriar. Ai de mim, se essa chama apagar. Ai de nós, se a gente perder o azeite do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque por nós mesmos a gente não presta. Tem alguém comigo aqui essa noite? Então hoje eu quero orar com você. Se você tem muito azeite e o teu fogo está no alto, conserva. Mas se você está aqui essa noite e está percebendo sinais, você está incomodado nos últimos dias, o Espírito de Deus está aqui hoje, dizendo para você, dizendo para nós: reaja antes que o fogo apague. Porque se Jesus não vier essa noite, e se Jesus não vier nos próximos 5 anos, teu fogo aguenta? O azeite que você tem aguenta? 5 virgens
Ele demorou algumas horas, não deu tempo. Então hoje nós vamos orar, mas mais do que orar aqui, eu quero que você, Igreja Batista Vida, saia daqui hoje entendendo: eu tenho que produzir azeite, eu tenho que aumentar o fogo da minha lamparina. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu tenho que aumentar a minha vida com Deus, eu tenho que tirar da minha vida o que está me distraindo, o que está tomando a minha atenção, que está me tirando da presença de Deus, porque talvez você é uma bênção nesta igreja, servindo, mas mais do que isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem que ter fogo de Deus na tua vida, tem que ter azeite de Deus para resistir o dia mau, para resistir o pecado. A gente só resiste o pecado quando tem azeite na nossa vida, fogo de Deus na nossa vida. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Então hoje eu quero orar com você. E nós vamos pedir para o noivo: noivo, vem e me renova. Vem e me enche do teu azeite. Vem e renova a minha fé. Eu estou precisando. Quem está precisando? Se é uma verdade na tua vida, eu quero te convidar a ficar de pé no teu lugar. Pode apagar as luzes. Seja sincero com Ele essa noite. Diga para Ele: Senhor, me ajuda. Você tem liberdade, se quiser vir no altar, se quiser ajoelhar. Nem usa as luzes do Move não, deixa igual está isso, deixa assim. Se você quiser, fica à vontade. Mas há um clamor que precisa ser levantado essa noite. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tira a gente do automático. Espírito de Deus, coloca mais óleo, azeite nessa igreja. Põe mais azeite em mim, Espírito Santo. Espírito de Deus, aumenta o fogo na nossa vida. Nós não queremos pecar, nós não queremos ficar pelo caminho, nós não queremos ficar frios na Tua presença, nós não queremos ficar atraídos pelas coisas deste mundo, nós não queremos cair na tentação do pecado. Acende o fogo em nós mais uma vez. Enche a nossa lamparina essa noite do Teu fogo, do Teu azeite, Espírito de Deus. Quantos de nós, Espírito de Deus, estamos ficando cada vez mais frio, cada vez menos Bíblia, menos oração, tanto envolvimento, faculdade, trabalho, serviço, Instagram, celular, WhatsApp, correria, tanta coisa, meu Deus, mas o que mais importa não é isso. O que importa é a Tua presença na nossa vida. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Do que adianta a gente conquistar tudo, títulos e tantas coisas, e a gente não conquistar o céu? Espírito de Deus, olha com misericórdia para a Batista Vida essa noite. Olha para mim, olha para essa igreja, aviva-nos, nos aviva, nos aviva. Acende o fogo dentro do nosso coração. Nós precisamos desse fogo. Põe paixão dentro de nós pela Bíblia, põe desejo dentro de nós pela oração, Espírito, oh Espírito
acender essa chama dentro de nós. Vem acender essa chama dentro de mim. Vem acender essa chama nos irmãos que estão lá em cima na galeria. Quem está lá atrás, quem está aqui na frente. São tantas ocupações, mas nós já estamos aqui. Nós já viemos e o que mais importa agora é a tua presença, Pai. Clame a Ele, igreja. Pede para Ele, diga para Ele: Espírito Santo, eu não vou aguentar. Senhor, eu não aguento sem azeite, eu não aguento. Eu não vou aguentar resistir o pecado. Eu não vou aguentar resistir esse mundo. Eu preciso do azeite. Eu preciso do fogo. Eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso. Me sustenta, Senhor. Nos sustenta, Espírito de Deus. Igreja, fala com Ele essa noite. Igreja, aproveite essa noite para dizer: Senhor, eu quero que a minha lamparina tenha fogo, tenha azeite. Acende essa lamparina, acende hoje. Me acenda mais uma vez. Renova em minha unção, renova em mim a tua presença, renova em mim o poder de falar novas línguas, renova em mim, sentindo a tua graça, a tua presença, renova em mim o fogo, renova em mim a unção, renova a tua igreja, Espírito de Deus, senão nós não vamos aguentar.